Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Que Deus abençoe seu coração. Quero te convidar para ficar comigo até o final deste vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero meditar no capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 36 de Ezequiel. Eu quero falar aqui de uma palavra maravilhosa que vai tocar profundamente aos nossos corações. A partir do versículo 33, alguns versos. Quero falar sobre alguns itens da restauração da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e farei. Irmão, nós vemos que essa palavra, ela fala da restauração da terra de Israel após o advento da grande tribulação, do arrebatamento da igreja e da prisão de Satanás e das festas dos tabernáculos e o começo do milênio. Reino milenial. A Bíblia está falando dessa restauração da casa, da terra de Israel no milênio. E hoje nós vamos aprender algo tão importante, irmão, que é necessário que nós, os cristãos, guardemos em nossos corações, porque tem muita gente que pensa que o arrebatamento da igreja, no dia do arrebatamento da igreja, que a igreja for com Jesus, todas as pessoas só vão morar no céu e que o povo vai viver com Deus eternamente só no céu. As pessoas são tão pobres de conhecimento que só pregam o céu. Eles não pregam o milênio, não pregam as maravilhas que vai acontecer no milênio. O trabalhar de Deus no milênio. Porque
por falta de conhecimento, eu digo melhor, por falta de vontade de estudar, de compreender os mistérios, a grandeza e a misericórdia de Deus que Deus tem com as nações, com o povo restante que vão sobrar para viver no milênio fisicamente, governado e dirigido e orientado pela Igreja do Senhor Jesus, juntamente com o Senhor Jesus, no seu reino milenial. Então nós vemos que o Senhor começou dizendo: assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar. Aqui está falando de arrebatamento, tribunal de Cristo, está falando também do povo, das nações restantes que vão sobrar da perseguição do anticristo. As nações que não vão se aderir ao sinal, ao sistema da besta, da terra, do anticristo. As nações que não irão se submeter às leis do anticristo. As nações que não vão negar Jesus, que vão crer em Jesus. Muitas nações irão restar. Fisicamente, como estamos hoje, mas com muito mais saúde, com muito mais glória, mais amor, mais sinceridade, com muito mais vigor para trabalhar e fazer acontecer essa profecia que Deus profetizou aqui nesse texto. É muito importante nós meditarmos nisso. E a Bíblia diz assim que a terra assolada se lavrará. As pessoas vão lavrar a terra, vão plantar nelas. As pessoas vão colher de tudo para se alimentar. O bom, irmão, é que no milênio não vai haver essa política suja que nós temos hoje. Que as pessoas trabalham só com desonestidade, a maioria das pessoas. Podemos dizer todos os homens, toda a área do trabalho. Existe a tal da corrupção e da desonestidade com as pessoas. O homem planta, a terra ela foi feita para o homem plantar e colher e viver dela. Todo mundo teria que lavrar a terra. Cada um escolhia o lugar onde ele ia ficar, com as suas famílias, e plantar e colher. Ninguém ia brigar com ninguém. Esse era o plano de Deus quando ele fez Adão e Eva. Ninguém ia brigar com ninguém para tomar a terra de ninguém. Não, as pessoas iam viver em harmonia, mas o pecado destruiu e roubou tudo isso. E Satanás enganou a mulher foi lá e deu do fruto para o homem, o fruto da ciência do bem e do mal, da árvore que era plantada lá no jardim do Éden, que foi proibido por Deus para que não comesse, porque no dia em que dela comessem, certamente morreria. E eles pecaram e trouxe esse caos todo para a humanidade. Então, hoje, os homens, cada um quer mandar mais do que o outro. Quantas mortes aconteceram até mesmo aqui na nossa região, nos dias antigos para trás, aí, anos e anos atrás, quando estava abrindo esta região aqui do Mato Grosso. Tem caras que ficaram com milhares de hectares de terra, de fazenda que foi tomada e destruído pessoas para poder tomar, invadir, porque a lei do mais rico, ela superava a lei do mais pobre, porque eu digo isso porque ninguém respeitava a lei como era para ser respeitada. Quantas pessoas? Aí os homens começaram a plantar e os mais fracos foram ficando numa situação
que hoje eles têm só que comprar daqueles que produzem muito. E aqueles que produzem pouco, que tem um pedaço de terra para produzir, não tem condição de produzir, porque tudo é caro para ele poder comprar e produzir. Porque o dinheiro está na mão da minoria e o pobre, o necessitado, ele não é nada mais, nada menos do que um escravo para prestar serviço para aqueles que têm. Mas Deus disse na sua palavra que ele vai cobrar. Ele vai cobrar dos grandões, dos corruptos, a folha do pagamento. Vai cobrar desses homens que foi com injustiça e com infidelidade para com aqueles que trabalhavam. Então, os homens hoje, a massa mais rica invadiram o nosso estado aqui, o Mato Grosso, só eles que plantam, só eles que vendem, só eles que ganham dinheiro, e só eles que vendem caro. E o pobre vai vender uma batata doce na feira, o olho da cara, ele não aguenta. Vai comprar um frango, não consegue. E não tem terra para produzir, porque ele não dá conta de comprar. Isso porque ele não tem dinheiro. E a terra, ela foi feita para o homem trabalhar nela. E Deus, Jesus, vai trazer o desejo do coração do Pai no reino milenial. Por isso que ele vai permitir que muitas nações restem. Muitas pessoas vão restar. E essas pessoas vão lavrar a terra. Elas vão plantar e vão produzir. Só que não vai ter essa briga por terra como agora. Não vai ter essa briga de fazer cerca nas terras. Porque cada um vai cuidar do seu rebanho, cada um vai cuidar do seu gado, cada um vai cuidar do seu, ninguém vai pegar nada de ninguém, ninguém vai roubar nada de ninguém, ninguém vai matar ninguém por causa de um pedaço de terra, porque a terra é do Senhor. E o homem vai cuidar da terra durante 1000 anos. A igreja, eu quero entrar nesse assunto agora, da igreja glorificada, porque muita gente pode até perguntar aí, ficar com um ponto de interrogação na cabeça, e o que será da igreja? A igreja vai reinar para esse povo que vai restar durante 1000 anos. E a Bíblia diz aqui, muito claro, para vocês entenderem o que eu estou falando, que eu não estou inventando aqui nada de nações restantes, a Bíblia está falando sobre isso. E dirão, esta terra assolada, porque a terra vai ser assolada. O Oriente Médio mesmo, lá a terra de Israel, vocês estão pensando que ela vai ficar do que está, ela vai ser assolada também. A faixa de Gaza hoje já está toda destruída. Mas Deus já tinha profetizado também que a terra dos filisteus, dos quereteus, entendeu? Ela ia ser destruída, que é hoje a faixa de Gaza. Gaza. Se você ler a história também fala. Gaza é aonde estavam os filisteus na época de Sansão, que ele matou 1000 homens lá, com a queixada de jumento. Gaza é essa faixa que foi destruída agora por Israel. Mas Israel é o povo de Deus. Eles são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles também não são fáceis, irmão. Eles estão hoje numa situação que eles estão mais afastados de Deus do que com Deus. Sabe quem é o Israel que está com Deus hoje, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? É a igreja do Senhor que vai ser arrebatada. Nem todos os crentes estão com Deus.
como deveria estar. Estão parcialmente, mas não estão completamente, porque não tem compromisso. Mas Deus tem um plano e a palavra dele tem que se cumprir. A terra que foi devastada, destruída, e as nações vão passar, as pessoas vão passar e vai dizer: essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Vai haver uma grande destruição no final dos tempos, na guerra de Gog e Magog, quando o anticristo levar os exércitos do mundo contra Israel. E só que Deus vai fazer restar muitas nações no mundo que não vão aderir ao anticristo, e muitas pessoas que vão aceitar Jesus na primeira metade da semana, que não vão fazer parte da igreja. Eles vão ser mandadas pelas duas testemunhas para os desertos, vão ser protegidas. E esse povo que restarem vão entrar no milênio fisicamente, dirigido pela igreja, ensinado pela igreja, glorificada, que vai reinar com Cristo durante 1000 anos. E eles lavrarão a terra, e essa terra será restaurada novamente, e ela voltará a ser como o jardim do Éden. A terra de Israel será como o jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala aqui, olha bem, só para terminar. Então saberão as nações, olha, as nações, que nação é essa? Olha bem. Então saberão as nações que ficarem, que sobrarem no final da grande tribulação. Por isso que eu falo em alguns vídeos meus que vai ser arrebatada somente a igreja, a noiva de Cristo. Não é todo crente que vai ser arrebatado. É aqueles que têm compromisso com Deus. O resto vai ser condenado? Não. Muitos vão ficar dormindo, não vão ressuscitar, porque não são dignos de ser igreja. Só vão ressuscitar no juízo final, serão julgados, passarão para o livro das obras da vida e entrarão no reino eterno se forem aprovados. E os que estiverem vivos viverão durante o milênio e passarão também pelo julgamento do grande trono branco, e se forem absolvidos, entrarão no 8º dia, que é a eternidade profetizada nas Escrituras. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, fora de Israel, em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e farei. Deus, aqueles lugares desérticos, aqueles lugares que é só areia, destruído por causa do próprio homem, vai ser reedificado de novo, plantado de novo. Deus vai plantar, vai nascer árvore, vai ter rios correndo, águas cristalinas, vai ser uma bênção no milênio, irmão. Então você que está me ouvindo, sirva a esse Deus maravilhoso que eu sirvo, porque Deus tem um plano na tua vida. Ele não te trouxe aqui na terra para você ser um condenado. Não. Ele quer salvar a todos. Mas o homem é que está envolvido, mergulhado nesse mundo pecaminoso, longe de Deus e sem salvação, pensando somente nas coisas daqui e não pensa nas coisas dali, onde Deus está assentado com Jesus Cristo, Jesus assentado com o Pai. Aleluia, até o dia da sua vida. Mas ainda há tempo. Reflita, medite nesta palavra.
Ainda que você não for igreja do Senhor, mas que você faça parte dessa nação restante que vai viver no milênio por 1000 anos. Que Deus abençoe seu coração. Que o Espírito Eterno do Senhor Jeová continue falando contigo de uma maneira maravilhosa. Fique com Deus.